Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está discutindo o financiamento da saúde pública no Brasil. Nosso convidado é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde e presidente da Comissão Especial para o Financiamento da Saúde do Senado Federal. Participa do programa o jornalista Paulo Acriso. Senador, a questão padrão FIFA, né, que estava nas cartolinas das ruas, evidentemente nós sabemos de quantas pessoas, quantas famílias têm experiências dolorosas nas filas dos hospitais. E isso foi evidentemente agravado por uma determinada declaração do craque Ronaldo Fenômeno, dizendo que Copa do Mundo se faz com hospitais, com estádios e não com hospitais. Mas o contexto era maior. Tirando do contexto, ela vira explosiva. Mas o fato concreto é que se argumentava que os recursos públicos tinham sido destinados para os estádios e não para hospitais. E depois a presidenta Dilma explicou, né, fez um discurso detalhando, né, que os financiamentos primeiro que eram empréstimos, né, do BNDES com uma destinação específica aos estados, aos municípios, que vão ser pagos e com juros, e que não havia de recursos públicos diretamente nos hospitais. Mas o tema estava na rua, aí vira conversa como de torcedor, que é difícil controlar. Como é que o senhor reage diante de todo esse debate que está aí? Veja, eu acho que são duas coisas importantes, né? É importante para o Brasil ter feito a Copa das Confederações, é importante ter a Copa do Mundo, isso não somente está gerando e vai gerar mais empregos, divisas que vão entrar no nosso país, vão divulgar o nosso país no mundo, abrindo espaço para ampliação da atividade turística, e todos nós sabemos também que o futebol faz parte da alma do povo brasileiro. Eu acho que essas duas coisas não se excluem, né? Até porque, como nós tivemos a oportunidade de ouvir de você aqui, a maior parte desses recursos são empréstimos feitos a estados e a empresas privadas, não é? Que serão pagos aos bancos oficiais e também aos bancos privados. E os recursos do governo federal, eles foram gastos em obras para a Copa que não vão ser apenas para a Copa. São corredores de ônibus, metrôs, VLT, BRT, uma série de obras de infraestrutura que permanecem, não é? Então eu não vejo uma coisa excluindo a outra. E do ponto de vista da saúde, que se falou muito, precisamos de uma saúde padrão FIFA, é importante fazer algumas reflexões. A primeira delas é que nenhum sistema de saúde no mundo, seja ele universal ou não, ele é perfeito, ou ele tem recursos suficientes para atender a todos. Basta olhar o melhor sistema de saúde do mundo, que é o Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, não é? Nós temos problemas, temos espera para a realização de cirurgias, nós temos espera para a realização de determinados procedimentos, até porque a saúde é muito complexa, nós temos a cada dia novas descobertas, novos equipamentos, novos tratamentos, e tudo isso precisa de dinheiro para poder viabilizar, né? Então, eu diria que não é muito fácil ter o sistema de saúde do Brasil funcionando totalmente com padrão FIFA. Mas eu posso lhe dizer que nós temos várias áreas do SUS que são padrão FIFA, ou melhor. O Brasil é o maior transplantador público de órgãos, o nosso sistema é considerado um dos melhores do mundo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema de saúde que garante tratamento gratuito, inclusive com distribuição de drogas caríssimas e de última geração para o tratamento de doenças raras, para o tratamento das hepatites C, para o tratamento da AIDS, não é? Nós temos toda a área de alta complexidade funcionando às mil maravilhas, não é? E às vezes até se diz o seguinte, que é mais fácil fazer um transplante no Brasil do que fazer um exame cardíaco, por exemplo. Não é? Uma tomografia. Então nós temos aí setores que funcionam muito bem. Infelizmente, a população não tem conhecimento. Nós temos um sistema
de atendimento emergencial pré-hospitalar, que é o SAMU, que é modelo internacional também. Nós temos aí o programa Brasil Sorridente, que tem procurado superar uma chaga que o Brasil traz, que boa parte da sua população não ter saúde bucal adequada, né? Agora, nós temos gargalos, não temos dúvida de que nós temos gargalos. Esses gargalos aonde estão? Eles estão no atendimento de urgência e emergência, eles estão no atendimento especializado. Ou seja, é o cardiologista e o exame cardiológico, é o neurologista e o exame neurológico, o endocrinologista e os exames mais especializados. E o governo está buscando enfrentar esse problema. Quando ele quer levar atenção básica para todos os brasileiros, colocar o médico lá, muitas e muitas pessoas que chegam na emergência ou para um atendimento especializado poderão se beneficiar. Por exemplo, o hipertenso, ele pode perfeitamente ser acompanhado lá na atenção básica. Nem precisa ter grandes tecnologias, não. Não é? O médico pode acompanhar, entregar o medicamento, enfim. Agora, se o hipertenso não for acompanhado, não for tratado, daqui a pouco ele vai buscar a emergência, vai buscar o tratamento com o nefrologista, daqui a pouco está fazendo hemodiálise, que é um tratamento caríssimo, e daqui a pouco vai precisar de um transplante renal. Então, essa proposição do governo de ampliar e melhorar a atenção básica... Se antecipar a um problema mais grave. Exatamente, permite que isso vá acontecer. Por outro lado, outras medidas que foram tomadas para melhorar o atendimento de emergência, se isso for bem articulado, pode reduzir significativamente os problemas. Por exemplo, hoje uma coisa que nós podemos constatar é que os grandes hospitais de emergência, que antes viviam abarrotados de pacientes que precisavam de tratamentos simples, uma pequena urgência, emergência, já não acontece. Por quê? Porque nós temos as UPAs, nós temos policlínicas, então aquele atendimento mais simples, ele hoje já encontra um espaço onde ele pode ser feito, né? Então agora nós temos que melhorar esse atendimento de urgência, resolver esse problema da área da média complexidade, do tratamento e atendimento especializado e ampliar a atenção básica para que haja médicos e profissionais em todo o Brasil. Senador, o Beto, inclusive, é estudioso, conversávamos antes aqui na redação sobre isso, sobre uma questão. É evidente que quando se tem um problema emergencial, um atropelamento, um acidente de trabalho, o hospital público tem profissionais muito mais experientes do que hospitais da iniciativa privada. No entanto, esses mesmos acidentados, essas pessoas, são, em geral, seguradas. Existe o seguro do acidente de trânsito e o seguro também do acidente de trabalho. Como fazer para que o governo, o poder público, seja ressarcido dessas despesas? Porque muitas vezes a pessoa é atendida lá no hospital público, mas tem o seguro. O seguro obrigatório, na verdade, ele transfere algum recurso para o Sistema Único de Saúde. O que realmente é um desafio é o fato de que muitas pessoas que são atendidas no SUS, elas possuem seguro-saúde, elas possuem plano de saúde. E hoje nós temos, de fato, uma dificuldade objetiva, operacional, legal, de ter esse ressarcimento. O Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde, melhoraram muito a arrecadação desses recursos, mas há sempre contestações administrativas, judiciais. Eu acredito que nós temos que pensar um novo modelo de ressarcimento. Ou nós determinamos que os planos de saúde eles contribuam para um Fundo Nacional de Emergência, alguma coisa assim, e tenham, inclusive, a dispensa de terem grandes emergências para atender seus segurados, ou nós podemos definir responsabilidades do sistema público e do sistema privado. Ora, o sistema privado tem dificuldade de ter grandes emergências. Exatamente. Né? O sistema privado ele tem dificuldade de ter grandes emergências, ele tem dificuldade de fazer transplantes, ele tem dificuldade de distribuir medicamentos de alto custo, que o SUS faz. Agora, ele tem facilidade de prestar atendimento especializado, de ter médicos cardiologistas, neurologistas, endocrinologistas, exames e leitos em hospitais de média complexidade. Nós podemos discutir uma situação em que eles possam pagar em serviços para o Sistema Único de Saúde. Então, hoje nós precisamos ter mais criatividade para garantir que esse parasitismo que os planos de saúde exercem sobre o SUS,
ele venha a ser eliminado. Por falar nesse tema aí, exatamente, o senhor defende que, do ponto de vista assistencial, o setor privado continue complementando e dando garantia ao usuário do SUS para aqueles atendimentos mais especializados, mais complexos, como tomografia, ressonância e tudo mais. O senhor, inclusive, usou uma frase num discurso de que é mais fácil um transplante no SUS do que fazer uma tomografia. Agora, a pergunta é a seguinte: existe uma capacidade ociosa aí nos planos de saúde para atender essa demanda? Como é que isso seria? Sim, veja, primeiro a gente precisa estabelecer uma diferença. Nós temos um sistema complementar. O que é o sistema complementar? São esses hospitais, médicos, enfim, que prestam serviço ao SUS, aos usuários do Sistema Único de Saúde e recebem recursos pelo SUS. É o caso dos hospitais filantrópicos, é o caso de hospitais privados que são credenciados pelo Sistema Único de Saúde. As Santa Casas também? Sim. E nós temos o setor suplementar, que são os planos de saúde que, em tese, deveriam ser procurados por quem quisesse uma hotelaria melhor, porque o ideal era que o Sistema Único atendesse a essas pessoas em tudo, não é? Então, o que é que eu tenho defendido hoje? Ora, hoje o Estado subsidia duplamente o setor de planos de saúde. Primeiro porque as pessoas e as empresas podem abater do imposto de renda o que elas gastam com planos de saúde, para si ou para seus funcionários, tá certo? Segundo, porque o setor de planos de saúde, a legislação que regulamenta essa atividade, ela não obriga que os planos de saúde atendam integralmente, ou seja, que eles garantam cobertura de tudo. Por exemplo, cobertura de transplantes, alguns só fazem a cobertura ambulatorial. Então, o que eu tenho defendido é o seguinte: o mais oneroso fica para o SUS. O que eu tenho defendido é nós tentarmos encontrar uma forma para que o setor privado possa ressarcir ao SUS esse uso que ele faz. E aí nós poderíamos dizer, por exemplo, na lei dos planos de saúde, é obrigado que eles ofereçam grandes emergências, não é? Mas se nós temos emergências públicas de excelente qualidade, que atendem a toda a população e atendem esses usuários, nós poderíamos dizer os planos de saúde não precisam ter mais grandes emergências. Agora, o que é que eles têm de capacidade ociosa que podem dar para o SUS para compensar isso? Esse é o raciocínio que nós temos feito. Lógico que isso não é muito fácil de pensar, esse desenho, é uma discussão dura, inclusive, porque certamente alguns vão dizer que se está pretendendo privatizar o Sistema Único de Saúde, mas qual o mal que há do usuário do SUS utilizar a estrutura do setor privado, se o setor privado utiliza a estrutura do SUS, né? Então é quando eu digo que nós precisamos encontrar alguma solução criativa para viabilizar essa compensação do setor privado por aquilo que ele tem de benefício do sistema de saúde pública. Senador, uma questão recente, que é essa questão do programa Mais Médicos. É claro que a medida provisória do governo vai ter que passar aqui pelo Congresso e já se desenham centenas de emendas. Não lhe parece mais justo que nesses 2 anos esses 2 anos que sejam, isso parece que já foi feito, né? Podem contar como residência médica, os 2 anos dedicados dos recém-formados dedicados ao SUS. Como é que vai funcionar isso? Veja, o importante é dizer que o programa Mais Médicos, ele tem uma preocupação, levar médicos para onde há carência, especialmente em locais de difícil acesso, nas periferias das grandes cidades, porque hoje nós não temos profissionais em número suficiente para atender essas pessoas. Só para ter uma ideia, no Brasil há 700 municípios que não têm um médico que resida lá. 1.500 municípios têm médico 2 vezes por semana, né? Então, é claro que há uma carência, uma necessidade de médicos. E o governo sabe disso, por isso ele apresentou o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, ele tem sido colocado de forma resumida na vinda de estrangeiros para o Brasil, mas ele é muito mais do que isso. Ele pensou propostas para o longo, para o médio e para o curto prazo.
Para o longo prazo, o que é que nós estamos fazendo agora, o governo está fazendo agora? Abrindo novas escolas de medicina, ampliando as vagas nas escolas públicas, nos cursos de medicina, está ampliando a especialização com a criação de mais vagas para a residência médica, a abertura de novas escolas agora não vai ser uma decisão de quem quer colocar a escola, o governo vai dizer, aqui cabe. E aí, quem quiser participar, venha disputar as condições que oferece ao governo para poder abrir aquela faculdade. Então, nós estamos querendo criar mais médicos, isso é uma primeira coisa, essa é uma medida estrutural. Além disso, a longo prazo. Além disso, nós entendemos que é importante que para a formação do médico ele tenha a experiência do trabalho, vamos dizer assim, generalista, ele conheça o sistema de saúde, isso humaniza o seu trabalho e por isso o governo está defendendo que ele tenha um momento em que trabalhe no SUS, tanto no atendimento básico quanto na urgência e emergência. Eu defendo uma proposta um pouco diferente e acho que o governo está sensível a isso. Que nós tenhamos um ano que não seja uma extensão do curso médico, mas já seja considerado parte do processo de especialização que se faz na residência médica. Mas o mesmo talvez por um tratamento, tempo menor. Mas o mesmo tratamento deve ser dado também ao médico recém-formado numa faculdade privada? Aí sim, com certeza, com certeza. Agora, nós temos uma outra discussão, eu tenho aqui uma emenda constitucional que cria o serviço civil obrigatório para a área da saúde, que determina 2 anos para quem estudou em escola pública ou foi financiado pelo setor público. Mas na medida que nós estamos falando de residência obrigatória e 1 ano que vai ser contabilizado dentro do período da residência, talvez o mais correto seja trabalhar unicamente com essa proposta que o governo está admitindo agora. No próximo bloco, você vai ver aqui no Agenda Econômica um exame sobre como funciona a Comissão Especial de Financiamento de Saúde aqui do Senado Federal, presidida pelo senador, e também outros aspectos sobre o financiamento público da saúde como um tema estratégico para aperfeiçoar a democracia social no Brasil. Continue com a gente.